Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Hoje com o tema como recuperar o tempo perdido na carreira. Tema bem instigante, que é problema relatado aqui por muitos. Mas eu quero fazer um preâmbulo aqui, primeiro falando da live da semana passada, que nós falamos sobre ousadia, sobre como a ousadia, que tem a ver com inovação, coragem, confiança, pode ser muito útil, pode ser o seu grande diferencial de carreira. Então, eu brinquei até com o caso do Neymar, que é a frase conhecida lá do ousadia e alegria, e eu quero reforçar isso, né? Mantenham, instiguem, criem esse sentimento de que as coisas podem ser mais divertidas do que são, que as coisas podem ser menos formais do que são, mas principalmente use a ousadia para propor inovação, para pensar a tua operação de um jeito diferente, de um jeito melhor do que vem sendo feito. Com certeza você no dia a dia da operação lá, você no dia a dia do seu trabalho, sabe o que pode ser melhorado, como deve ser melhorado. Seja ousado. Ousadia não tem nada a ver com irresponsabilidade, com falta de comprometimento, com brincadeiras inadequadas. Ser ousado quer dizer acreditar no verdadeiro potencial e propor inovação de verdade. Fazer as coisas diferentes de modo a ter resultados melhores, né? Quer dizer, não é só ter resultado diferente, é ter resultados melhores. Boa noite, Iracema. Estávamos falando agora há pouco e já está aqui comigo. Muito bem-vinda. Eu quero dar um lembrete aqui super importante também, que é o seguinte: nós vamos ter, definimos hoje é quinta, terça-feira, nós definimos a data da última semana de engenheiro executivo desse ano. Então, a semana de engenheiro executivo é uma série de 3 aulas que eu dou as dicas, o passo a passo aí para você começar a coordenar, começar a desenvolver sua carreira de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais organizada, e começa dia 29 de novembro e vai até dia 6 de dezembro. Então, durante a semana toda, além das aulas gravadas, que vai ao ar segunda, quarta e sexta, tem lives comigo durante a semana toda. Então, marca aí, dia 29 começa, o link está na bio, o link para inscrição. Se inscreve lá, você vai ficar informado, participar dos grupos de WhatsApp, ficar informado de tudo que vai acontecer até lá. E vocês vão ter muito conteúdo de qualidade, gratuito e conteúdo prático, conteúdo na veia, coisa que você começa a realizar amanhã. Muito bom, gente. Eu quero começar aqui então o nosso tema de hoje, que é como recuperar o tempo perdido na carreira. E quando nós definimos hoje aqui o tema, eu me lembrei de várias situações em que eu ouço isso de profissionais muito capacitados, que ouço que perdeu o bonde da carreira, o tempo passou, já estou velho demais. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Estou velho demais para acreditar, para tentar, tal. E eu fico verdadeiramente triste quando eu ouço isso, porque isso está ligado diretamente à autoestima das pessoas. Então, quando a pessoa pensa, quando o profissional pensa, quando você pensa que estou atrasado na carreira, que perdi as oportunidades, ou então não tive oportunidades, que é a visão de muitos, quando isso acontece, a autoestima cai, porque a autoestima tem a ver diretamente com o nível de perspectiva, de expectativa que você tem com o seu futuro. Quando você perde isso, é um forte componente para derrubar a autoestima. E ela se retroalimenta. Na medida em que a autoestima cai, você faz menos, realiza menos, se dedica, e não no sentido de amolecer o corpo. Despende energia para o lado errado e fica mais cansado, mais estressado, mais frustrado e vai se distanciando de fato do seu objetivo. Então eu digo, a pergunta que eu sempre faço, e eu quero fazer ela logo de começo aqui, talvez eu repita ela algumas vezes aqui durante a nossa live de hoje, é o seguinte: com que idade você desiste dos seus sonhos?
essa é uma provocação que eu faço, gente, porque assim, eu me tenho como referência, não podia deixar de ser dessa forma, não podia ser diferente, porque além de eu ser o mentor de muitos que estão aqui, e muitos estão me conhecendo agora, e sejam todos muito bem-vindos, e espero que eu possa contribuir de fato com a carreira de vocês. Mas eu, normalmente, nessa roda de conversa nossa aqui, no grupo meu de mentoria, eu sou o mais velho com bastante folga, né? Eu tenho 59 anos, faço 60 já em março, agora estou há 4 meses aí dos 60 anos. Então, eu falo o seguinte, eu, com essa idade, tenho muito plano profissional ainda, mas muito. E plano não é sonho. O sonho é aquela visualização que você faz, aquela intenção que você tem e que quando você transforma em processo, transforma em ação prática, ele vira um plano. Então, eu tenho planos já em andamento, eu tenho planos para serem iniciados, para atingir todos os objetivos que eu quero ao longo da minha carreira, que eu não sei quando vai terminar, eu não tenho plano para que isso termine, não da forma que eu estou trabalhando hoje. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, quando você pensa que eu passei do ponto, eu perdi o bonde e tal, é o começo do fim. É o começo do fim porque nada fica parado no ar. Se você achou que tua carreira está estagnada, a carreira dos outros, o mundo econômico, o segmento que você trabalha está andando e você está perdendo o tempo, certo? Então, eu elenquei aqui alguns motivos pelos quais a gente acha que nós perdemos o bonde. E eu queria pedir aqui, abrir uma concessão aqui, chamar a Iracema, se ela estiver aí ainda, para falar comigo 1 minuto aqui no ar. Pode ser, Iracema? A Iracema acabou de me dar uma notícia agora que tem muito a ver com o tema da live e ela passou para mim isso 15 minutos antes da gente entrar. Você está no ar, Iracema? Você está na live? Manda um joinha aí. E eu te chamo para participar. Não sei se a Iracema está. Se ela tiver, ela me fala. Então vamos lá. Motivos pelos quais a gente acha que perdeu o bonde da história. Ela está se preparando. Pediu um momento. Vejam alguns motivos pelos quais a gente acha que perdeu o bonde, que perdeu o tempo, que está atrasado na carreira. Primeiro motivo, por achar que as coisas vão acontecer naturalmente, que basta trabalhar bastante. O maior engodo que existe. As coisas não vão acontecer naturalmente. O tempo de casa hoje não é mais diferencial para você atingir para você evoluir na carreira. Antiguidade só tem valor no museu. Antiguidade não tem valor nenhum. Eu tenho tanto tempo de casa, o fulano entrou ontem, já é coordenador e eu estou aqui ainda, o outro já é gerente e eu estou aqui ainda. Não olhe para isso, olhe para você. Não pense que entrar na empresa, para passar por todo um processo de seleção, bem formado, com diploma de engenheiro debaixo do braço, vai te garantir evolução profissional. Eu conheço inúmeras pessoas que passaram 30, 35 anos na mesma empresa, fazendo basicamente a mesma coisa, e para eles tudo bem. E quando está tudo bem mesmo, você não pode ficar reclamando, não fazer nada de que seja de fato interessante, seja valor para a empresa e querer que por tempo de casa seja promovido. Não vai. Então, achar que trabalhar muito, e pior, esse tipo de pessoa que eu estou falando, esse tipo de profissional que eu estou falando, trabalha demais, se dedica muito, é o cara que sabe muita coisa, tal, mas ele sabe daquele recorte que ele se propôs a trabalhar, ele mergulha a cabeça lá como um avestruz, e o negócio dele ele sabe como ninguém. Não agrega valor comercial, valor estratégico para a empresa e é um bom executor de tarefa. É um bom apertador de parafuso. Quem acompanha aqui as nossas lives do Engenheiro 5D e a Semana de Engenheiro Executivo sabe que eu falo do apertador de parafuso. É o cara que executa bem, gosta de executar e vai lá. Eu vou chamar a Iracema aqui para ela falar do caso dela.
e eu faço um preâmbulo na hora que ela entrar. Deixa eu chamar aqui. Convite, Iracema. Iracema entrando. Oi, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo jóia. Ó, gente, quero falar para vocês, não tem nada de combinado nisso. Eu estava jantando, que eu gosto de jantar antes da live, porque eu saio de casa logo em seguida, e recebi a mensagem da Iracema falando que ela vai ser efetivada no emprego novo dela, na área de TI. Eu queria que você contasse a história, por que você estava me falando isso, porque nós estamos aqui com pessoas que estão buscando direcionamento na carreira. Ah, sim, com certeza. Bom, no começo do ano passado, né, ou acredito até um pouquinho antes, talvez, eu estava um pouco perdida, né? Eu estava trabalhando na área de vendas, mas eu não estava me sentindo no lugar certo, né? Tava sentindo aquela falta de, sabe, faltando alguma coisa, seria meio que isso, né? Exatamente. Então, aí eu conversei até com o Luiz Eduardo, ele me ajudou bastante, né? Me aconselhou bastante. E aí sempre tem aquele tempo que a gente precisa tanto para absorver quanto para estar disposto a mudar, né? E aí foi aí que eu mudei de profissão. Né, e aí hoje eu estou em TI, estou estagiando em TI, então eu resolvi dar dois passos para trás, né, um passo para trás, na verdade, para dar dois para frente. Muito Então bom. aí agora devo ser efetivado em dezembro. Muito legal. Fiquei super feliz com isso e eu quero destacar algumas coisas que ela falou aí. Né? Então, primeiro, aquela dúvida. E no caso, desculpa se eu estiver expondo alguma coisa aqui, você me interrompe. Mas Uhum, certo. como que nós nos conhecemos? Eu posso falar? Pode falar. A Iracema era colega de escola do meu filho e, portanto, tinha vários colegas, vários amigos da mesma turma e tal. E aí eu lembro bem que foi quando eu fiz a entrevista com o André Dilewski. Tem uma entrevista no meu canal aqui, gente, que é com o André Dilewski, que ele é CEO da RTD, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa muito importante do segmento de e-commerce, que presta serviço para empresas de e-commerce. E na hora que acabou a live e o vídeo foi para o ar e tal, a Iracema entrou em contato comigo e falou que conhecia eles tal, e que ela estava um passo atrás. Exatamente a história que eu estou falando aqui, como recuperar o tempo perdido na carreira. Aí eu falei, nossa, ela falar isso para mim hoje, que mudou de carreira e está sendo efetivada numa empresa que ela teve que entrar de estagiária porque deu um passo atrás. Mas aí o que aconteceu? Primeiro era autoestima, né, Iracema? Com Acreditar que pode, certeza. acreditar que o que é vontade verdadeira, desde que venha seguido de ação. Olha só, gente, a vontade, a intenção tem que ser seguida de ação. Intenção sozinha não mobiliza, não acontece nada. E aí, nós tivemos algumas conversas, né, e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, do jeito que ela está contando aqui. Eu fico super feliz por isso, e obrigado por participar. Eu gostaria que você desse algum recado para quem está com essa dúvida aqui. Como recuperar o tempo perdido na carreira? O que você fez, o que você ouviu de mim que você lembre, e enfim, Uhum. para a gente seguir a live. Certeza. Eu acho que a sensação de que se de repente perdeu tempo, ou que tá velho demais, é alguma coisa que acho que afeta todo mundo em algum ponto, né? No caso, hoje eu tenho 33 anos. Então eu mudei de carreira esse ano agora. Tem pessoas que eu sei que tem menos do que eu, tem pessoas que têm mais, mas todo mundo tem esse mesmo sentimento, né? Essa mesma sensação. Acredito que é exatamente o que o Luiz Eduardo falou. A primeira coisa é trabalhar a autoestima, porque no momento que você acredita em você, você consegue correr atrás das coisas que você quer. Se for necessário, de repente procura a ajuda de alguém,
né, pergunta, busca mentoria, algum guia, se de repente não sente segurança, né, que querendo ou não foi meio que eu fiz. Né, que aí eu procurei ajuda, né, fui conversar com o Luiz Eduardo justamente para encontrar né, uma direção do tipo, o que eu faço? Porque eu estava completamente perdida, com autoestima baixa, né, estava exatamente assim. Então, acho que, resumindo, né, seria autoestima e, se for necessário, né, se vê que não está conseguindo caminhar sozinho, buscar uma mentoria mesmo. Muito bom. Eu agradeço a sua participação aqui e depois, como eu falei, eu vou passar uma mensagem para você para a gente conversar um pouco, tá? Uhum, tá Valeu, bom. obrigado, Até viu, mais. Iracema? Sucesso Tchau, para tchau. você. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Bom, pessoal, então, esse foi o caso da Iracema. Uma coincidência muito boa, porque é um caso prático e eu fiz o que fiz com ela e, quer dizer, a ação que deu resultado foi dela. Né? Eu só cuidei de mostrar os rumos que eu consegui enxergar e ela não. Esse é um problema, né? Quando você tem um mentor, é justamente para isso, para ele te poupar caminhos e para te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando. Eu sempre faço a analogia aqui do farol marítimo, né? O farol marítimo, ele ilumina para mostrar obstáculo, para mostrar caminho, para mostrar oportunidades, porém, ele não leva ninguém. Então, você está sentindo que sua carreira está estagnada ou está em uma velocidade menor do que você gostaria, às vezes não é estagnada, às vezes simplesmente está andando mais devagar do que você gostaria. Pense assim, é você que está pilotando sua carreira, você está delegando para alguém. Seja o piloto da sua carreira. Então vamos lá. Primeiro motivo pelos quais as pessoas se sentem atrasadas quanto à carreira, se sentem com um tempo perdido. Porque a gente acha que as coisas vão correr sozinhas, vão acontecer sozinhas. Não vão. Não vão. Tempo de casa não garante nada. Aliás, é a maior injustiça do mundo promover alguém por tempo de casa. É a maior injustiça com quem está entregando, é a maior injustiça com a produtividade da área, enfim, não reivindique isso. O segundo motivo pelos quais muitas pessoas reclamam comigo que, mas eu estou parado aqui porque meu chefe. E aí você pode completar a frase do jeito que você quiser. Porque meu chefe tem a panelinha dele, porque o meu chefe não me enxerga, porque meu chefe é menos inteligente e sabe menos do que eu. Ontem eu recebi essa mensagem numa daquelas caixinhas de Instagram que eu ponho de pergunta, de mentoria gratuita. Eu falei, a pessoa perguntou para mim, o que fazer quando seu chefe é menos preparado que você? Eu falei para ele, tenha duas coisas, humildade e paciência. Até porque eu estava fazendo uma resposta de 15 segundos, eu não queria fazer um vídeo de... Mas, humildade para saber que ele ainda é teu chefe. Se ele está lá, alguém pôs. Outro dia, um mentorado meu ficou de pé na sala e falou assim, meu chefe é um... Ele falou, um bosta. Meu chefe é um bosta. O jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá é porque alguém pôs ele lá. Eu falei, então você sabe quem pôs ele lá. Você não vai reclamar lá com o diretor, com quem for. Não adianta pensar desse jeito. Se a pessoa está lá, tenha humildade para saber, para admitir e para agir respeitando seu chefe, respeitando seu gestor. Certo? Eu acredito, eu sei que tem muito gestor incompetente empatando a carreira de um monte de gente, porque ele mesmo não tem aspiração. Mas, primeiro, humildade para saber que ele continua sendo seu chefe. Então, respeite de verdade mesmo, de coração aberto. E paciência para, se tem certeza de que não é aquele cara, não é aquela pessoa, não é aquele gestor que você quer na sua vida, e ele vai te empatar por um tempo, para se preparar para se mobilizar. Eu repito o mantra meu aqui também, eu tenho vários chavões aqui, vários jargões que vocês vão acabar se acostumando. Chefe é transitório, chefe é momentâneo, sua carreira é sua vida. Não vai nem se precipitar em sair de uma empresa porque o chefe é ruim, se você gostar da empresa, se a empresa for coerente e com seus valores, se ela for boa para você no contexto geral de carreira, o chefe está lá hoje, pode não estar amanhã, não vai se precipitar por causa do chefe. Então, paciência.
paciência e humildade. Você não chegou ainda na condição de gestor, de líder, de chefe. Espera, calma, trabalhe, faça o que tem que fazer. Método e mentor o tempo todo. Procure com quem conversar, vem conversar comigo, manda mensagem, faça de forma a não se sentir oprimido porque o chefe não está te enxergando e tal. Eu vou dar dicas aqui de como fazer o chefe te enxergar, de como ser. Mas esse motivo, porque o chefe muitas vezes é muleta, muitas vezes é desculpa. Você não está atendendo as expectativas dele, você põe a culpa nele, certo? Eu estou falando você genericamente, generalizadamente, tá, gente? Eu também já tive chefes horríveis. E todas as vezes que aconteceu isso, não foi uma só não, eu tomei as minhas providências, certo? O problema dele, deixa com ele. Bem-vindo, Ivan. Boa noite. Então, vamos lá. Cuidado com esse negócio. Porque é meu chefe. É o chefe mesmo? Se for, tem que se preparar para tomar atitude para sair. Outro motivo pelos quais as pessoas sentem que perderam tempo na carreira. Fui transferido para outra área. E eu falo o seguinte, gente, pelo amor de Deus, vamos supor que é dentro da mesma empresa. Quanto mais coisa eu conhecer dentro da mesma empresa, mais oportunidade eu crio para mim. Eu não tenho dúvida que é assim, certo? Mas tem hora que a empresa precisa de você, precisa da tua dedicação, precisa do teu conhecimento. Dá para ir lá? Oi, Jô, boa noite. Dá para ir lá, cobrir lá e entenda que nem sempre a promessa de que você vai ficar lá 3 meses, depois você volta, tal. Às vezes as coisas não acontecem dessa forma. Tenha confiança, tenha autoestima elevada suficiente para chamar para conversar. Opa, peraí, vamos combinar esse jogo? Mas, de repente, pode ser que naquele lugar você vai aprender coisas que vai somar muito para o restante da sua carreira. Não deixe de contribuir quando você for chamado a contribuir. Estão querendo que eu saia da área, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, estão pedindo para cobrir a coordenação de mecânica lá. Se alguém pediu, é porque confia em você. Se alguém pediu, é porque conhece, sabe de que resultado que precisa lá. Por que está te pedindo? E vamos supor que não tenha nada a ver mesmo, às vezes é necessidade por falta de gente confiável, de gente de confiança, e assuma esse papel, faça isso. Agora, qualquer movimentação lateral que você fizer dentro da empresa, quer dizer, não foi uma promoção. Qualquer movimentação lateral, aproveite para aprender. Quanto mais conhecimento você puser na sua bagagem, mais capacidade você vai ter de aplicar, e desde que continue com essa intenção, que trabalhando aqui do jeito que vocês estão, buscando conhecimento na internet, estando aqui comigo, pelo menos nessa uma vez por semana, seguindo os conteúdos, mas aproveite para que todo conhecimento aplicado se transforma potencialmente em possibilidade de promoção na carreira, de salário melhor, de condições de vida melhor. Então tem que pensar nisso o tempo todo. Quando fala, mas se eu sair da minha área eu vou perder, vou esquecer, ninguém vai lembrar mais de mim, esquece isso. Você é responsabilidade pessoal manter o contato, manter o conhecimento com a área que você estava lá, e tem a possibilidade de conhecer N outras pessoas, N outras áreas, outras atividades, enfim, outras habilidades. Olha que legal. Eu adoro isso. Toda vez que você tem a oportunidade de aprender mais dentro da própria empresa, no segmento, melhor. Vamos lá, então. Fui transferido para outra área, mais uma desculpa verdadeira. Você foi transferido para outra área, você conhece mais gente. Quarto, perdi o emprego e tive que recomeçar do zero. Gente, é louco isso, hein? É louco porque, assim, imagine agora, nessa situação de pandemia aí, não é nem difícil imaginar. Eventualmente, algum de vocês aí viveram isso. Pessoas perderam o emprego do nada, numa situação em que o mercado está parado. Então, você perde o emprego e você tem que, como a Iracema falou, não é voltar um passo, é voltar um quarteirão inteiro de distância do que você estava para poder
voltar para o mercado, não para voltar para o mercado, para ter o trabalho, para ter a condição de morar com dignidade, de comer, de pagar a escola dos filhos, enfim. Mas perdi o emprego e tive que recomeçar. Ó, é... Ô, Dulce, anota aí do Ivan, eu não tô... Se eu parar para ler, eu vou me perder. O Du tá vendo lá, tá, Ivan? Ó, então, pensa assim, se eu tive que regredir profissionalmente por contingências de mercado, contingências da economia, que acontece com qualquer um, você tem que voltar para o mercado, seja em que situação for, sabendo aonde você parou, sabendo o teu potencial, se posicionando com humildade, com inteligência, da forma que você estava. Então, vamos supor que você já era um coordenador bem posicionado lá num determinado empresa, teve que voltar num nível de técnico. Você deixou de ser coordenador? Você deixou de ter o conhecimento, de ter a postura, de ter a capacidade de coordenador? Não. Então, começa no posicionamento, na postura, a pessoa comece de onde você parou. Não é voltar lá, você não vai voltar a ser o apertador de parafuso, sendo que você já sabe como é que é o andar de cima, sabe como é que é a posição de gestão, de liderança e tal. Mas pode ser também que você está voltando na mesma posição de sempre, só que perdeu 2 anos. E daí? O lance se mantenha atualizado, se mantenha ciente do que acontece no seu segmento, para quando voltar, quando conseguiu voltar, para voltar bem. Certo? Aí eu cito a Iracema, que acabou de falar agora, ela estava assim, achando que estava trabalhando com vendas, que não era a parte técnica de que ela queria e gosta, estava trabalhando numa empresa que era de outro segmento totalmente diferente daquilo que ela imaginava que ia tocar a carreira dela, mas estava resignada. Assim que assim, meus colegas de escola já estão tudo dono de empresa, gerente, CEO de empresa, como nós citamos o caso do André Dilewski, mas ela deu o passo atrás lá para voltar para o segmento que ela queria e no primeiro estágio já está sendo efetivada. Quer dizer, mas tem que andar muito para trás. Não é andar para trás, é rever a estratégia, é refazer a estratégia, certo? Então não pense assim, perdi o emprego, vou ter que começar do zero. Não, você nunca vai começar do zero. Você vai começar do ponto que você parou. Mas tem um gap de tempo, eu tenho um caso pessoal para contar aqui, pessoal não, familiar, não é meu, da minha esposa. Quando meu filho tinha 5 anos, eu mudei de Americana, interior de São Paulo, para Araçatuba, também interior de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, ou para quem não conhece bem o interior, Araçatuba fica a quase 600 quilômetros de São Paulo capital, fica a 530 quilômetros de São Paulo capital, e 430 quilômetros de Americana. É longe. Araçatuba é longe da onde eu morava, que era Americana, e muito longe de São Paulo. E aí, ela, professora concursada do estado de São Paulo, com uma carreira super legal, super ascendente, e nós mudamos com um filho de 5 anos, e eu tendo que dar dedicação 100% para o banco, inclusive com uma vida social que era exigida pela profissão naquele tipo de cidade, e ela pediu exoneração do cargo dela de concursada, e eu com uma dor no coração, mas ela fez isso para cuidar da nossa família, ela fez isso para cuidar do filho, para cuidar de mim, que estava perdidaço também, né? 110% do tempo dedicado ao trabalho, e ela falou, deixa que eu garanto o resto. E foi. E pediu exoneração. Sabe o que é você rasgar um concurso público da área que a pessoa é apaixonada? Eu não gosto de serviço público por ser serviço público. Mas da área que a pessoa é apaixonada, ela desistir e sair fora. Ficamos mudando de cidade algumas vezes lá, até que voltamos para São Paulo. Com 15 anos, meu filho entrou no ensino médio. Na hora que ele entrou no ensino médio, né, de 14 anos, ele faz 15 no meio do ano, ela falou assim, vou voltar para trabalhar para o Estado, para o governo. E voltou,
voltou lá naquelas condições que não é concursado, tem várias situações, e prestou outro concurso e passou no segundo concurso, o mesmo concurso que ela tinha feito, sei lá, 13, 14 anos antes. Porque ela ficou 10 anos parada. Sabe o que eu falava para ela nesse tempo dela parada? Ela falava para mim assim, agora minha carreira acabou, né? Eu estou desatualizada, E eu falava para ela o seguinte, o que eu falo para vocês aqui. Gente, tem um monte de gente que está lá, ficou esses 10 anos lá e não aprenderam porra nenhuma. Porcaria nenhuma, desculpa a palavra. Não aprenderam nada de novo, não fizeram nada de novo. Ela, nesses 10 anos, estudou, participou de congresso, fez o caramba que ela podia fazer lá, ela fez sabendo, e na cabeça dela, que ela não tinha a menor chance de voltar. Fazia porque gostava, se manteve atualizada, voltou na frente de um monte de gente que estava nativa, e, com isso, ela teve uma segunda etapa da carreira, aí, depois de 10 anos parada, sensacional. Ascendeu demais, progrediu de cargo, progrediu de salário, virou referência, não mais no interior, mas em São Paulo, nós estamos aqui desde 2000. Então, eu falo para você o seguinte, o que você faz nesse tempo que você está afastado da sua profissão? Certo? Tem um caso de um mentorado nosso, meu aqui, o PH, Paulo Henrique, que ele ficou mais de 2 anos fora da área dele, que é a engenharia de mineração. Aliás, engenharia de petróleo, de óleo e gás, não sei como que é o nome correto. Mas ele tinha desistido. E aí ele me passa uma mensagem, mais ou menos como a Iracema fez agora há pouco, passa uma mensagem dizendo o seguinte, Luiz, consegui o emprego dos meus sonhos. E isso é o jargão que eu uso, sabe? Como conseguir o emprego dos seus sonhos. Ele conseguiu o emprego dos sonhos dele depois de 2 anos afastado de uma multinacional de óleo e gás inglesa. E ele fala, já voltei com o salário de 5 dígitos, mas não com cargo de gerente. Ele voltou como engenheiro especialista lá. 2 anos fora do mercado, 2 anos trabalhando no que ele dizia, fazendo uns bicos aí. Não eram uns bicos, ele estava com um emprego fixo, mas para ele era um emprego que pagava as contas dele. O cara até fez uma live comigo, super feliz, mas feliz demais. E eu falo, pô, o que esse cara fez nesses 2 anos que ele ficou fora do mercado e conseguiu, na hora que ele se sentiu seguro, se candidatou a uma vaga, passou na entrevista, foi contratado, e quando nós fizemos a live, ele já estava trabalhando, né, ganhando, eu não sei quanto é o salário de 5 dias, mas mais de 10 mil por mês. Ele podia ter ficado lá se arrastando. Então, gente, não pense isso. O engenheiro 5D, o engenheiro executivo, as pessoas que procuram a mentoria aqui com a gente, comigo, eles pensam desse jeito. Eu quero progredir. Mas tem 1000 impedimentos, tem 1000 condições adversas no mercado? Tem. Você pode usar qualquer uma delas como desculpa. Ou você pode fazer sua parte e procurar método e mentor, que é o que, assim, o sucesso tem método. A carreira não é sorte, não é trabalhar muito, se formar e trabalhar muito, achar que vai ser bem sucedido. É método. Então pense nisso. Método e mentor. O quinto, tem muito a ver com o que eu falei da minha esposa, mas é um caso muito específico. Parei porque tive filho. É aquela licença maternidade, lá que ele criou em torno de 6 meses, dependendo da condição lá, eu não sei como está a legislação exatamente, mas a pessoa sente que fica fora do mercado, se sente devedora da empresa, porque, por lei, ela tem o direito de ficar lá afastado para fazer o papel de mãe provedora nos primeiros meses de vida da criança, e se sente culpado por causa disso, e muitas vezes pede demissão do trabalho, porque precisa, porque não tem com quem deixar, porque tem 1000 motivos, e depois acha que não vai conseguir mais voltar. Pelo amor de Deus, não pense nisso, não pense nisso, certo? Eu super me solidarizo com mulheres na condição de gestante, mas hoje, felizmente, tem muitas empresas que já veem isso de uma forma totalmente diferente. Uma mentorada minha, recentemente, foi contratada grávida e com uma condição que ela saiu do emprego e foi para o outro para ganhar o dobro, para ganhar exatamente 100% a mais. Então, é assim,
Depende da confiança que a pessoa tem no trabalho dela. Mas se você precisou sair e ficou um tempo fora, mais uma vez, continue a se atualizando, se mantendo atualizada, para que você tenha segurança para voltar na hora que você quiser voltar. Na hora que você quiser voltar. Certo? O mercado está ruim. O mercado está ruim de profissionais. O mercado está muito bom no sentido de estar aquecido, procurando bons profissionais, mas esses bons profissionais, tem muitos que estão achando que não sou eu. E é você. Pode ter certeza. Jô, vou pedir mais uma vez aí para o Du copiar a tua pergunta lá. Eu falei do caso da Flávia e... tem outro caso aqui, o sexto. Eu perdi o bonde, mas eu fui muito precoce. Ou eu perdi o bonde da carreira porque eu fui muito precoce. Fui promovido muito cedo. E aí, sabe o que acontece na maioria desses casos? É o deslumbre, sabe o deslumbrado, sabe o empolgadão? Com 26 anos eu já era gerente, e aí achou que estava com 32 ia ser diretor e acabou, e aí parou lá no gerente, está patinando e eventualmente perde o emprego porque foi precoce, não entendeu que a velocidade, a necessidade de continuar aprendendo é exatamente a mesma. Tem que continuar fazendo o que tinha feito. Eu falo assim, sabe quanto tempo você demora para deixar de ser precoce? Espero que tenha algum precoce aqui ouvindo a gente agora. Sabe quanto tempo demora para você deixar de ser precoce? Vamos supor, você saiu da faculdade e arrumou o emprego dos seus sonhos. 25 anos, você arrumou o emprego dos seus sonhos. 2 anos depois, você está igual à média. Se você não fez nada de diferente, não aproveitou essa precocidade para investir na sua carreira, para continuar se diferenciando, você vai se igualar a todo mundo em, no máximo, 2 anos. Aí você deixa de ser precoce. Esse é mais um da multidão. Então, esse negócio, eu fui muito precoce e agora a carreira não anda, tal. Foi precoce, aproveitou bem aquilo lá, retoma da onde você está parado agora, retoma com a mesma força, a mesma dedicação, a mesma inteligência que você usou para ser precoce lá no começo, para fazer daqui para frente. Certo? Não tem. A precocidade para muitos é ruim, para muitos faz mal. Né? Eu acho que nunca pode ser ruim o negócio que você alcança primeiro que a maioria. Então, pensa assim, eu tenho 59 anos, perdi o bonde. E o menino lá tem 26 e é precoce, ele tem todas as chances da vida. O menino lá pode estar enterrando a carreira dele justamente por causa dessa precocidade, e você enterrando a sua porque acha que está velho demais. E os dois têm possibilidades, os dois têm oportunidade, o tempo todo, certo? Então, não use essas desculpas. Eu falei aqui de 6 desculpas. Uma, acho que as coisas vão acontecer naturalmente. 2, motivo chefe, porque o chefe está me travando. 3, fui transferido para outra área, desaprendi da minha. 4, perdi o emprego e tive que recomeçar do zero. 5, tive filho e tive que parar. E 6, fui muito precoce. Não acredito em nada disso. Eu vou contar um caso para vocês agora, um caso meu. E assim, o caso é legal, eu acho muito legal, né? Porque é meu e me prova um monte de coisa em termos de carreira. Mas a fala do cara que me contratou para uma função foi sensacional. Eu trabalhava no Banco Sudameris, fiquei lá até 2002 e me demiti e fui ser diretor de uma gravadora, da Paradox Music. E achei que eu tinha me libertado de banco porque eu achava que eu estava aprisionado lá, estava tolhendo minha carreira, e eu fui ser diretor de empresa, imagina, gravadora, um negócio super legal, bacana pra caramba, apaixonante demais, só que estava dando as coisas muito erradas na gravadora por motivos éticos dos sócios, dos donos. E, enfim, não estava bom para mim. Eu falei, eu estou queimando a minha imagem aqui, vai começar a afetar minha reputação. E eu falei, eu vou pensar em voltar. Vou pensar em me reposicionar aqui no mercado fonográfico, que era onde eu estava, fazia quase 3 anos. Encontrei um diretor de banco na rua. Olha só, encontrei um diretor de banco na rua, num café, ele estava dentro do café, eu passei, ele me viu. Ô, Luizão, vem cá. Diretor.
E eu, pô, lembrei de você e tal, eu estava falando também que eu tinha lembrado dele. Ele falou assim, quer voltar para o banco? Eu falei, pô, eu trabalhava de calça jeans, camisa preta e blusa de couro. Eu falei, não quero voltar para o banco. Ele falou assim, Luiz, eu falei, faz 3 anos que eu saí, cara. Você acha que eu vou voltar para banco? Eu vou fazer o quê? Não sei. Ele falou, Luiz, não tem gente que sabe fazer do jeito que a gente sabe. Não tem gente que saiba fazer igual nós fazemos. Se você quiser voltar, até essa história é legal, porque o que eu estou falando para vocês, ó, eu fiquei 3 anos fora de banco, ele lá com um monte de agência, ele era diretor regional, e eu era gerente de agência. Ele com um monte de agência lá, ele falando assim, e 3 anos depois que eu saí, ele falava assim, se você voltar, você vai fazer melhor do que aqueles caras. Ele acreditava nisso, eu não. Eu voltei e fiz melhor do que todo mundo que estava lá, foi a tal agência que eu já comentei várias vezes aqui, que triplicou de tamanho em 2 anos e 8 meses. Triplicou de tamanho físico, triplicou de quantidade de gerente, triplicou de resultado, mas ele acreditava em mim e eu não. Olha que louco. Tanto que ele falou assim, eu peguei, ele falou assim, me deu o cartão dele e tal, e na hora de ir embora eu fui dar o cartão meu, eu falei, olha, desconversa, eu não tinha assimilado aquilo como um convite de verdade. Ele falou assim para mim, eu não quero o seu cartão, eu não vou ligar mais para você, se você quiser conversar comigo para voltar para o banco, você me liga, você está com o meu cartão. E não pegou o meu. Falei, nossa senhora, o cara não vai me ligar mesmo. Então, olha que louco, gente. Acontece muito isso. Quem que não acredita em você? É teu chefe? É tua empresa? É o mercado? Ou é você mesmo? Né? O papel da mentoria, a gente trabalha muito isso. Você viu a ponta de partida da Iracema lá foi a autoestima, que é a base da confiança. Se você está com a autoestima baixa, está meio derrubado, a confiança vai para o espaço. Você perde, quando você olha um cara que você acha que é melhor formado que você, que fez a faculdade A, B ou C, que teve experiência internacional e você não teve e tal, nada disso é determinante, definitivo para definir o limite da sua carreira. Ah, o cara tem inglês, eu não tenho inglês. A não ser que seja ponto essencial. Você vai falar com algum outro país que fala inglês todo dia, não é isso que está te atrapalhando. Então, aí eu falo para você assim, é método e mentor. Procure o mentor. Tenha, a mentoria Engenheiro 5D é o que eu vou dizer assim, a modalidade de mentoria mais acessível e mais completa que você vai ter no mercado, mas com folga. Eu falo isso com segurança pelo retorno que eu tenho dos meus mentorados, certo? Pelos resultados que eles têm. É a mais completa, a mais acessível que você vai ter no mercado. E específico, certo? Falando para engenheiro especificamente. Então, o MM aí é matador. É método e mentor. Então, assim, as dicas. Mantenha-se atualizado. Assuma a responsabilidade sobre a sua carreira. Não deixe teu chefe definir o que vai ser da sua vida. Não faça as coisas pelos outros. Faça para você. Faça por você. E com isso, e você só vai conseguir ser bem sucedido nisso se você beneficiar muita gente nesse processo. Certo? Comece por beneficiar a tua família, começa por beneficiar os mais próximos, e o benefício tem que ser para a equipe, para os colegas, para generalizado. Lembre-se dos seus sonhos. Quando você estiver desanimado, achando que perdi o bonde, agora está tarde, não consigo mais, tal, lembre-se dos seus sonhos. As suas convicções de quando você era mais jovem, quando você entrou na faculdade, o que você queria? Transforme esses sonhos em planos. Porque lembrar do sonho não vai fazer bem. Vai te deixar com sentimento de mais distante ainda. Então, lembre-se dos seus sonhos e transforme os sonhos em planos. Plano de ação. O que eu vou fazer? Qual é o passo a passo? Pensa o seguinte, ó. Quando você define um plano de ação, você sabe onde você está, onde você quer chegar. É como mais ou menos se traçasse o trajeto de uma viagem. Né? Você pode sair, onde você está agora, você está enroscado lá, você desistiu, cansou, parou, para o carro na sombra lá e fica lá. Ou então, você procura o Waze, que vai te levar do jeito mais rápido, mais fácil e com menor consumo de combustível
Né? Então, o que eu falo aqui, vocês têm que ter isso. Né? Tem que ter quem aponte a direção, quem te ajude a desenhar o caminho, quem te ajude a economizar energia, porque, pô, dá para chegar no mesmo lugar com outras pessoas, gastando 10 vezes mais energia, se cansando mais, se desgastando mais. Como que eu faço os caminhos ser mais suaves? Como que eu faço os caminhos ser mais diretos? Certo? Então, tem que saber que ponto você está hoje e que ponto você quer chegar. E aí, traçar o, a tua rota, teu caminho, a tua trilha. Certo? Quando você se lembrar dos seus sonhos, transforme os sonhos em plano de ação. Mas faça esse exercício. O que você pensava em ter, fazer e conquistar quando você começou a faculdade, quando você decidiu que você ia fazer engenharia em algum lugar? É legal isso. Eu lembro de algumas convicções que eu tinha lá atrás, e não convicções de valores, obviamente, mas eu tinha algumas metas, alguns sonhos, que por um tempo, por contingências e um, uma ligeira perda de foco minha, eu perdi isso. E eu falei, opa, peraí, vamos lá, vamos fazer o negócio direito. Se eu acredito nisso, funciona. E comigo funcionou e tem funcionado com todos os meus mentorados. Para terminar, gente, eu falo o seguinte, ó, faça por você e por aqueles que você ama. Faça por você e por aqueles que te amam. Certo? Quando a gente tem uma vida social, uma vida familiar, e não precisa ser só familiar, é social também. Tem muita gente envolvida, tem muita gente que gostaria de ver o nosso sucesso. Então, eu falo, e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu falo da Flávia, do meu filho, né? Meu filho é meu sócio. A minha esposa tem a profissão dela, mas a gente faz tudo na vida juntos. Então, todo o benefício que eu tenho para mim, na minha carreira, é dividido de alguma forma com eles. E não é a divisão prática. Uma conquista pessoal, um elogio que eu recebo, né? Imagina que na minha profissão eu recebo bastante e eu divido isso com a minha família. Eu acho do caramba, eu acho sensacional, certo? Então, tanto fechar um contrato e ganhar uma grana bem significativa que vem para dentro da família, quanto uma mensagem de WhatsApp, Luiz, consegui o emprego dos meus sonhos. Ou, Luiz, vou ser efetivado mês que vem, como foi o caso da Iracema hoje. Não tem preço. Então, pense assim, quais são os seus sonhos? Transforme em planos. Por quem você está fazendo isso? Por eles, você não pode deixar de fazer. Não pode deixar seu chefe ser maior que sua família, seu chefe ser maior que seus sonhos. A empresa que não dá oportunidade, empresa pequena que eventualmente não tem espaço. Mais uma vez, humildade e paciência. Eu estou aqui hoje, eu tenho que ser 100% leal e fiel a essa empresa. Mas, se não é nela, eu vou me reposicionar e vou para o mercado. E vai para o mercado de consciência tranquila. Se você for 100% leal, ético e comprometido até as 18 horas do último dia de trabalho, no dia seguinte está zerada a conta, não tem nenhum problema com isso. Não pode ficar perdendo tempo na empresa que você sabe ou está percebendo que não tem oportunidade. Né? Tem outro mentorado meu que está nesse dilema. A empresa familiar, e ele me mandou um organograma da empresa, os 7 primeiros cargos lá é da família. Eu falei, meu, beleza, você acha que vai dar certo aí? Insiste. Eu não acho. Se você não mudar teu sobrenome, se não for... Então, é isso. Né? A gente pode terceirizar e falar que a culpa é da empresa, a culpa é do mercado, a culpa é do meu chefe, ou assumir que os sonhos, os planos são meus, o resultado disso é para mim dividir com a minha família, para mim usufruir disso, usufruir, né? Ter uma aposentadoria melhor, ter um dia a dia, uma vida atual melhor, morar bem, pagar as melhores escolas que a gente puder para o filho, andar com um carro bacana, fazer uma viagem por ano que dê satisfação e boas lembranças para a gente. É isso, a vida é isso. Trabalhar por trabalhar, para ficar
se remoendo e ainda se sentindo devedor da empresa que dá o emprego. Eu vejo muito isso, gente. A gente não, eu falo a gente para me incluir, porque eu não sou diferente de ninguém. Eu simplesmente aprendi na prática e processei isso de um jeito que virou método. Mas eu vejo muita gente se sentindo devedora da empresa. Não, porque a empresa, quando eu precisei, ela me deu oportunidade. Ela precisava de funcionário também. Você acha que ela te pôs lá porque você tem olho verde? Não é o caso. Você é o galã, você é a menina mais bonita. Não é por isso. Deu emprego porque precisava. Então não tem. Seja leal e ético o tempo todo, até o último dia do teu salário, até o último dia do teu compromisso. E vai procurar onde você vai ser mais feliz, onde você vai realizar seus sonhos. Certo? Onde você vai poder dar o melhor para a tua família e garantir o teu melhor futuro. E ser reconhecido e aplicar teu conhecimento técnico, que isso tudo é para isso que a gente trabalha. Certo. Obrigado, Rômulo. Tá dizendo que sabe as palavras. Obrigado. Eu me empolgo e falo tudo que vem do coração mesmo. Não tem script aqui. Eu faço um roteiro dos tópicos que eu quero citar. E aí eu entendo que vocês estão... Eu entendo que vocês entendem que é assim que funciona. Edu, tem comentários aí? Deixa eu pegar aqui. Eu quero responder aquelas duas perguntas, pelo menos, que eu vi, uma do Ivan e uma do Jô. Perguntou, e quando você passa muito tempo numa área, porém já falei que quero sair do operacional para me desenvolver, mas só existe promessa. Será que chegou a te pedir para mudar de setor? Eu vou repetir aqui. O Jô perguntou, ele fala que ele mudou de área, ele passa muito tempo numa área, ele quer sair do operacional para ir para uma área de gestão, mas que só tem promessas e não acontece nada de prático. Então, assim, eu tenho que ter uma conversa mais séria, mas não dependa da promessa. Faz teu plano. Né? E eu falo assim, faz um razonete de contabilidade lá, sabe, coluna débito e crédito, faz assim, prós e contras, para ficar nessa empresa ou para sair dessa empresa. Prós e contras. Quero ficar nessa empresa ou quero sair dessa empresa? Os pontos positivos, pelos quais eu ficaria. Os pontos negativos, pelos quais eu penso em sair. Qual tem maior peso? Não pense em número de quantidade. Não é quantidade, não é quantos tópicos tem de cada lado. É qual tem maior peso para mim, maior impacto na minha carreira. E toma a decisão. Porque, às vezes, eventualmente, não vai ser nessa empresa. Né? Porque cada vez que recebe a promessa, dá uma... eu vou ficar mais um pouco, eu vou acreditar nisso, e vai perdendo mais tempo no sentido de que não age para você mesmo. Se tiver ok lá, beleza. Mas não pense nisso, não acredite em promessa. Promessa é você deixar que outro te dê a oportunidade na hora que ele achar que chegou a hora, tal. Crie as oportunidades. Como? Se posicionando bem dentro da empresa e se posicionando bem para o mercado. De repente, aparece uma coisa boa para o mercado, a empresa vê que vai perder e vem com a proposta boa para promover. A empresa que tem esse tipo de atitude, eu já não gosto. Se vem com uma contraproposta na hora que está perdendo funcionário, comigo aconteceu 2 vezes, não funcionou nenhuma das duas. Na hora que eu estou pedindo demissão, posso te fazer uma proposta? Eu falei, pode, porque no caso, por exemplo, eu não podia pedir demissão porque eu estava de férias. Mas negociei outro emprego, avisei, posso fazer uma contraproposta? Eu falei, eu não posso pedir demissão hoje, eu estou avisando que eu vou sair. Mas eu ouço a contraproposta, lógico. Mas vocês já estão perdendo 10-0. E foi quando eu saí do Banco Econômico e fui para o Sudamérica. Saí mesmo. Certo? Então, é isso. O Jô está falando que a explicação foi boa. É simples, Jô. É o seguinte, não deixa... estão me prometendo e não estão cumprindo. Até quando eu tenho saco para isso? Até quando eu confio nesse tipo de promessa? Certo? Porque, de repente, ir prometendo é igual prometer para a criança. Vamos lá, mãe, né? Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai. A criança, sabe? Chega uma hora que esquece e fica lá. Não seja esse cara que esquece e fica lá. Toma atitude. E me chama que a gente converse. Tem outra, Edu? O Ivan aqui, eu perdi exatamente a pergunta dele.
mas ele perguntou sobre se vale a pena voltar para uma empresa que os gestores têm uma fama ruim de espremer os funcionários. A pergunta do Ivan é se vale a pena voltar para uma empresa ele fala voltar, provavelmente ele já passou por lá em alguma situação. Se os gestores têm uma fama ruim no sentido de espremer, de explorar os funcionários. Eu não gosto disso. Eu não votaria, certo? A não ser que o jogo seja muito bem combinado e a situação seja outra. Você volte em outras circunstâncias. Porque os valores éticos, morais tal, pesa muito para mim. Qualquer coisa parecida que esbarre num assédio moral, eu estou fora. Estou fora e recomendo para os meus mentorados que fique fora também. Não dê moral para explorador, não. Ele que vai explorar gente com outro tipo de comportamento. Um engenheiro 5D não entra nessa, não. E aqui tem uma última que o Walmart escreveu agora. Eu terminei a faculdade e virei técnico e não me sinto preparado para ir para projeto. Eu quero interpretar isso daí. O lance é o seguinte: você se preparar o máximo que der é o melhor possível. Mas se alguém está te chamando para ir para o projeto e você não se acha preparado, cai naquele negócio que eu falei um pouco antes aqui. Às vezes teu chefe está achando às vezes teu chefe está achando que você está preparado, estão te convidando para assumir uma função e você não está seguro para isso. Né? Busque apoio, busque quem te ajude a elevar a autoestima aí, porque se estão reconhecendo isso em você e você não está, é um indicador ruim de percepção de autoconhecimento, entendeu? E eu sempre falo, tem gerente tem supervisor, coordenador que é promovido para gerente, por exemplo, senta na cadeira e toma um puta susto. Aí eu falo assim, se os seus gestores, aí a diretoria, por exemplo, te convidou e te pôs aí, é porque sabe que você entrega, sabe que você tem capacidade. Talvez falte um pouquinho de ajuste, de maturidade para o cargo, mas, vai. Certo? Você vai aprender muito mais fazendo do que fazendo o curso. Né? Eu falo, eu quero fazer mais um curso antes de... o curso não vai te ensinar na prática o que você tem que saber. Certo? Então, pense nisso. Se aproprie da confiança que os outros te passam para você ter a sua própria autoconfiança. Aqui, mais uma que apareceu agora. Tá. O Márcio Rangel. Hoje presto o serviço em uma estatal e me sinto paralisado na carreira, pouco valorizado. Qual conselho você daria? Estatal tem esse problema de ser carreiras engessadas, tal. E eu sempre falo, eu tenho um exemplo que eu dei uma palestra uma vez para o Banco do Brasil, e olha só, fui falar para executivos do Banco do Brasil sobre, olha só, Márcio, onde eu quero chegar com você. Fui falar para executivos do Banco do Brasil sobre autogestão de carreira. Olha que dureza, que função difícil para falar para concursados do Banco do Brasil. E aí, autogestão de carreira, descobri que lá tinha um negócio assim. Eu não sei como é que é o perfil da sua empresa, da empresa que você trabalha, mas pense no que eu estou falando para adequar a resposta. Eu tinha que falar sobre autogestão de carreira, eu falei, os caras são concursados, eles entram aqui, ganham razoavelmente bem, ainda que eles falassem que não era mais aquilo que foi anos atrás, não sei o quê, mas é mais do que a média de mercado para banco, por exemplo. E aí, eu descobri lá que todo mundo entra com um cargo específico lá. Vamos supor um analista de alguma coisa, não sei que cargo que é. E aí os outros cargos, as promoções, tal, é de comissionados. E aí corre aquele risco. O cara está lá como escriturário, vamos supor que seja o cargo base, e ele está como gerente de agência. Se mudar o superintendente, ele pode voltar para escriturário. Ele sai do salário, vamos supor, hoje de 12 mil e volta para 6, ou para 5. É um trauma. Aí a tônica da minha palestra, que foi? Mantenha a empregabilidade alta no sentido de contribuir para a área, de gerar valor para a área, de ser útil e necessário para a área. Útil é braço, necessário é cérebro. De modo que quem está saindo, por exemplo, no caso da troca do superintendente que eu falei do Banco do Brasil, quem está saindo quer te levar e quem está chegando quer que você fique. Então pense assim, que apito
Que bumba a banda toca aqui. Tem que jogar o jogo. Se você escolheu trabalhar em estatal, o jogo de estatal é diferente da empresa privada. Certo? Então tem que gerar valor para aquele cacique lá que escolhe quem que vai. E eu não estou falando cacique de forma pejorativa, de jeito nenhum, gente. Gente das estatais tem gente seríssima. A grande maioria das estatais são ótimas empresas, aliás, são referência de mercado. Mas pensa assim, eu tenho que facilitar a vida de alguém. Quem é esse alguém? Como que eu facilito a vida dele? Pense desse jeito, Márcio. Eu acho que é um bom caminho. E assim, naquele lance, o superintendente ou o diretor que está saindo quer me levar e o diretor que está chegando quer que eu fique. Sabe quando acontece isso? Quando você se torna conhecido na empresa, não só do teu pequeno núcleo ali, e você gera valor para quem tá na sua raio de ação ali. Eu acho que é isso. Muito bom, gente. Valeu. 8 horas, tivemos 1 hora de live aí, foi muito legal, adorei passar esse tempo aqui com vocês. Quem não me acompanha aí, curta aí, segue meu perfil aqui no Instagram, e se inscreve no canal do YouTube, tem sempre material, tá tudo rolando. E não se esqueçam, dia 29 começa a Semana de Engenheiro Executivo. Quem não se inscreveu ainda, link na bio, vai lá, se inscreve, eu espero vocês. Beijão em todos. Tchau, tchau. Valeu, Iracema. Obrigado pela participação aí. Jô, sempre junto. Tamo aí. Tchau, tchau. Fui.